volta com a leitura do livro O que é o Espiritismo, em formato de aula, para vocês poderem entender melhor, né? Tirarem as suas dúvidas, ficarem com uma base mais sólida a respeito desses princípios. E aí, recapitulando a nossa aula passada, o padre ele chega e fala o seguinte: tá legal, ok, existem os bons espíritos e eles podem se comunicar, mas é só a igreja que pode julgar se o que eles falam é certo ou errado. Só a igreja pode dizer se eles são espíritos bons ou maus, mais ninguém. Então, Allan Kardec diz o seguinte: olha só, a igreja já esteve errada em vários julgamentos que ela fez. Então, não dá pra gente dizer que a igreja é detentora de toda a verdade, não é? Porque ela tende a ficar presa aos dogmas. E às vezes, muitos dogmas dos quais a igreja se prende, eles são ultrapassados, eles precisam ser revisados, né? E vêm os espíritos e falam sobre uma interpretação melhor para esses dogmas, e a igreja diz que não, é o espírito maligno, não pode ser bom. E aí ela fica atrasada, se atrasa nessas questões, não reconhece, né, que ela mesma está errada. Assim como chegou muitos cientistas, muitas pessoas com revelações novas, e ela se negou, ameaçando as pessoas, né, a excomungá-las e levá-las até a fogueira, né, matando essas pessoas, dizendo que eram bruxos ou que eram pessoas que estavam sendo influenciadas pelo demônio. Bom, e aí o padre, ele se entrega, né, ele quer parar de falar sobre os demônios, porque ele já vê que não tem mais, não faz mais sentido ficar falando sobre isso, vai cair nessa redundância. E aí ele fala assim: deixemos a questão dos demônios. Bem sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos. Então ele abre mão dessa questão. Porém, o sistema da reencarnação parece-me mais difícil de conciliar com os dogmas, pois ele não é mais que a renovação da metempsicose de Pitágoras. Olha só. Então, o padre ele quer atacar o sistema da reencarnação, né? E ele fala que o sistema da reencarnação não tem nada a ver com as ideias cristãs, porque ele volta para as ideias de Pitágoras. E ele fala sobre a metempsicose, tá? A gente vai ver o que é isso. Não se assustem com essas palavrinhas difíceis. Então, Kardec fala o seguinte: não é esta a ocasião própria de discutir uma questão que exige tão longos desenvolvimentos, ok? Então ele fala sobre que a reencarnação é uma questão muito complexa. E ele diz assim: vós a encontrareis tratada em O Livro dos Espíritos, nas questões 166 e nas questões 222 e na questão 1010, ok? Então, para você entender mais a fundo o que se trata a reencarnação, você vai lá no Livro dos Espíritos e encontra isso aqui. E também você pode ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 4 e no capítulo 5, tá? Capítulo 4 e 5. Eu fiz já um vídeo sobre esses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4 e 5, e vou deixar no link embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo. Então é só quando vocês acessarem o vídeo, vocês vão ver o link para esses capítulos, caso vocês queiram estudar mais a fundo, ok? E ele responde assim: não acrescentarei senão 2 palavras, ok? Então, sobre esse assunto, ele vai explicar bem sucintamente, bem superficialmente. Bom, primeiro ele explica sobre a metempsicose, ok? A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais.
o que implica uma degradação. Quer dizer, você vai e pode reencarnar, né? A questão é reencarnação. Você morre e vai para uma alma de um animal, ok? Então você nasce como um cachorro, nasce como um gato, como um lagarto, um crocodilo, ok? Essa era a ideia que os antigos tinham e que deram o nome de metempsicose, tá? Ademais, isso implica numa degradação, porque o homem é um ser mais evoluído que os animais, tá bem? Ademais, essa doutrina não era o que vulgarmente se crê. Olha lá, então até mesmo a doutrina da metempsicose também está interpretada de maneira errada, ok? A transmigração pelos corpos dos animais não era considerada como condição inerente à natureza da alma humana, mas como punição temporária. Então você ficava temporariamente no corpo de um ser inferior, tá? Isso é o que eles acreditavam. É assim que se admitia que as almas dos assassinos fossem habitar os corpos dos animais ferozes, para neles receberem castigos. As dos impudicos, os porcos e javalis, quer dizer, se você for uma pessoa sensual, se você for uma pessoa que pecava na luxúria, né, que era poligamista, sabe? Você iria reencarnar num porco ou num javali. E a dos inconstantes e estouvados, os das aves. A dos preguiçosos e ignorantes, os dos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos conforme a culpabilidade, a alma saindo dessa espécie de prisão voltava à humanidade, ok? Então, isso que é a metempsicose, tá bom? A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta, então você não ficaria animal pro resto da vida. Ela, como se vê, avalia-se a encarnação humana, aliava-se, desculpem, tá? Ela aliava-se à encarnação humana. E a prova é que a punição dos homens tímidos consistia em passar a corpos de mulheres expostas ao desprezo e às injúrias, ok? E aí ele diz o seguinte: vede pluralidade das existências da alma por Pezzani. Tá legal? Era uma espécie de espantalho, essa ideia da metempsicose, tá? Era uma espécie de espantalho para os simples. Então, para as pessoas que não entendiam as coisas da melhor forma, utilizava-se isso para amedrontar, ok? Antes que um artigo de fé para os filósofos. Então, os filósofos, eles não acreditavam nisso, eles falavam isso para que as pessoas mais simples pudessem agir de forma correta, ok? Aí eles ficavam com medo de agir de forma errada e diziam essas coisas assim para que eles pudessem melhorar o seu comportamento, tá? Bom, assim como dizemos às crianças: se fordes mais, o lobo vos comerá. Os antigos diziam aos criminosos: vós vos tornareis em lobos. E hoje se diz: o diabo vos agarrará e levará para o inferno, sabe? Isso são métodos antigos, métodos ultrapassados para fazer com que as pessoas se comportem da forma adequada. Bom, a pluralidade das existências, né? A reencarnação, a ideia de reencarnação, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose. Então não tem nada a ver com a metempsicose. Por quê? Porque ela não admite a encarnação da alma humana nos corpos de animais, mesmo como castigo. Então, mesmo se você for um criminoso, uma pessoa promíscua, você não vai entrar no corpo de um lobo, nem de um porquinho, nem de um javali, tá bom? Os espíritos ensinam, isso é de acordo com os espíritos, não foi Kardec que falou. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda.
Então ela não volta a um estado primitivo, mas progride sempre. Ela sempre está em progressão, sempre está avançando. Suas diferentes existências corpóreas se cumprem na humanidade. Você não vai virar um bicho, tá? Sendo cada uma um passo que a alma dá na senda do progresso intelectual e moral. Então, cada existência que você tem, você dá um passo à frente, tá? Não um passo atrás. O que é coisa muito diversa da metempsicose, tá? Então, a metempsicose, ela acha que você vai dar um passo atrás, ok? Os espíritos dizem que não dá um passo atrás, tá bem? Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma só existência, né? A gente não fica perfeito numa vida só. Muitas vezes abreviada por causas acidentais. Então quer dizer que às vezes a gente está numa existência e aí a gente morre cedo. E aí, como é que vai fazer para desenvolver? Né? Então você tem que ter várias vidas. Deus lhe permite continuar em nova encarnação que ela não pôde acabar em outra. Ou recomeçar o que fez errado. Às vezes você está numa existência e você se suicida, você se mata. E aí você não pôde acabar a sua missão que você escolheu para fazer nessa vida. Né? Você não aprendeu a lição, você desistiu no meio do caminho. E aí a expiação na vida corporal, né, o karma, consiste nas tribulações que nela sofremos. Entendeu? Então a gente sofre por causa das coisas que a gente fez de errado conosco mesmo. Porque a gente precisa aprender uma lição para a gente melhorar. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências da alma, se a reencarnação é ou não contrária a certos dogmas da igreja, limito-me a dizer o seguinte. Então, vamos lá, a questão se ela é contrária ao que a igreja prega. Ou a reencarnação existe, ou não. Então, a gente tem duas opções, acreditar na reencarnação ou não acreditar. Se existe, é uma lei da natureza. Para provar que ela não existe, seria necessário demonstrar que vai de encontro não aos dogmas, mas a essas leis. E que a outra, mais clara, a outra ideia, não é? Outra, né? Se não tem a reencarnação, se ela não existe, você tem que provar, tem que demonstrar que há outra forma mais clara e logicamente melhor do que ela, explicando as questões que só ela pode resolver. Então você tem que provar que existe outra, ou demonstrar, né, que existe outra melhor e mostrar quais as questões, os problemas que essa sua melhor opção pode resolver. E o espiritismo é aberto para isso. É por isso que ele não tem dogmas, ok? Bom, além de tudo isso, é fácil demonstrar que certos dogmas encontram nela sanção racional. Então, certas regras da igreja são sancionadas pela reencarnação, ok? Hoje aceitos, né? Hoje esses dogmas são aceitos, essas ideias são aceitas por aqueles que os repeliam há tempos atrás, outrora, por falta de compreensão. Então, certos dogmas são aceitos hoje e antigamente não eram. Certas questões são aceitas hoje e antigamente não eram. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar. É o que, pela força das coisas, será feito mais tarde. Então, as questões do espiritismo não se propõem a destruir as questões da igreja. Pelo contrário, interpretar de forma melhor, né? Aprimorar. Aqueles que não queiram aceitar a interpretação ficam perfeitamente livres, como ainda hoje o são, de crer que o Sol de crer que é o Sol que gira ao redor da Terra, de crer que a Terra é plana, não é? De todas essas crenças que já foram comprovadas que estão erradas. Mas a pessoa é livre para pensar. A ideia da pluralidade das existências ou da reencarnação se vulgariza com pasmosa rapidez, quer dizer, ela se espalha rapidamente em razão de sua extrema lógica e conformidade com a justiça de Deus. Porque é uma coisa lógica e é conforme a justiça.
Se ela não fosse lógica e fosse de encontro da justiça de Deus, aí ela iria cair por terra, tá bem? Quando ela for reconhecida como verdade natural e aceita por todas, o que fará a igreja? Né? Quando todo mundo já perceber que isso é inevitável que a gente vá reencarnar por conta de milhões de fatos, o que a igreja vai fazer? Ela vai ficar para trás? Em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado. Então quer dizer que Kardec não imaginou isso. Não imaginou para satisfazer as necessidades de um ideal. Quer dizer que ele não imaginou e muito menos imaginou para saciar uma vontade, sabe? Eu tenho medo da morte, eu vou imaginar que a gente pode reencarnar. Não foi ele que veio com essa ideia, tá? Foram os espíritos que vieram com essas mensagens. E aí foi verificado por diversos sistemas, ok? Nem numa opinião pessoal, não foi opinião do Kardec, nem foi opinião de um espírito só, foram vários espíritos, milhares de espíritos, tá bem? É ou não um fato, né? A reencarnação é ou não é um fato. Se está demonstrado que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitirmos que eles são a consequência desta. Ok? Logo, se está em a natureza, não pode ser anulada por uma opinião contrária. Ok? Se esses efeitos existem na natureza, a gente não pode só por opinião, por força de vontade, por crença, dizer que não existe. A gente pode pensar, mas você não vai fazer que não exista só porque a sua opinião vai de encontro a eles, ok? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu e que a aula esteja clara para vocês. Qualquer coisa, venham me fazer perguntas, eu fico feliz de poder responder. Até a próxima, tchau, tchau.